Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você que vai ouvir esse vídeo. Fique até o fim para Deus falar com você, para Deus falar com o seu coração e te dar uma direção nesse dia, em nome de Jesus Cristo, amém? Então escuta aqui essa palavra que está no livro de Romanos, capítulo 5. Eu vou ler do verso 1 até o versículo 5. E em cima no cabeçalho está escrito assim, ó. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então os irmãos estão vendo aqui, você que irmão, minha irmã, que vai ouvir esse vídeo, que vai entrar nesse vídeo para escutar a palavra de Deus, tá entendendo? Preste bem atenção no que Deus está falando para você nesta manhã, que Deus te ama, tá entendendo? Deus ama você, ama a sua casa, ama a sua família e quer te abençoar. Não quer que você se extravie, que você se perca. Porque Deus nunca, irmão, vai deixar você confundido e nem envergonhado. Ele sempre vai usar alguém para te dar uma palavra, para te dar uma direção, para que você seja uma pessoa firme, uma pessoa correta nos caminhos de Deus, tá entendendo? Então aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, né, no verso 1, né, tá falando aqui sobre a justificação pela fé, tá entendendo? A justificação pela fé e paz com Deus. Quando Deus te justifica, quando você tem fé em Deus, que você crê que Deus está na tua vida, em toda situação que tu está passando, toda situação que tu está vivendo, que a palavra de Deus está dizendo aqui, está entendendo, irmão? Que sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só por Jesus Cristo, irmão, é que a gente vamos ter paz com Deus, vamos ter comunhão com Ele, tá entendendo? Porque a nossa comunhão tem que ser firme, constante na presença de Deus. A sua comunhão, você tem que ter comunhão com uns irmãos com o outro, tá entendendo? Na igreja que você congrega, você tem que ter comunhão, mas a tua justificação, a tua edificação tem que estar em Deus, tem que estar em nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que estar firme, tá entendendo? Na palavra de Deus, para que em todo tempo você esteja sempre protegido, guardado, tá entendendo? Pela mão de Deus. E aqui no verso 2 diz assim, ó, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos nas esperanças da glória de Deus, tá entendendo? Então, pela fé, pela justificação de Deus, nós temos entrada a essa graça que Deus nos concedeu. A graça é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem do Pai, tá entendendo? Para nos guardar, para nos proteger. A gente não merecia nada, irmão. A gente, se fosse receber por merecimento, nós não merecia nada, tá entendendo? Mas Jesus foi tão bondoso, misericordioso com a gente, que ele nos deu essa salvação, nos deu essa libertação, e hoje ele está nos justificando, provando, testificando que nós somos deles, tá entendendo? Que nós nunca vamos sair da mão dele, tá entendendo? Porque nós temos fé nele, nós confiamos nele. E ele sabe quem tem fé nele, ele sabe quem confia na palavra dele, quem fala dele com fé, com determinação. Deus conhece aquele que é dele. A palavra de Deus diz que ele se inclina do céu para observar os que são fiéis a ele na terra, tá entendendo? Então Deus conhece a tua fidelidade. Deus conhece como você é uma pessoa determinada na presença dele, tá entendendo? Quando Deus fala de fidelidade, irmão, Deus fala de todo tipo de comportamento do cristão na presença dele. É a fidelidade a Deus, para você um homem que busca a Deus, que ora a Deus, que vive vigiando, que lê a palavra dele, tá entendendo? Você é fiel na sua igreja, com o seu pastor, com as suas irmãs, com os seus irmãos, não vive mentindo, não vive enganando, caluniando ninguém, nem fazendo fofoca da vida de ninguém. Você ora pelas pessoas, você ora pelo jovem, pelo adolescente, pela criança, você ora pelo círculo de oração, você ora por todo mundo, porque você não tem que ficar falando da vida de ninguém, não tem que ficar, tá entendendo? Que isso não vai te justificar não diante de Deus, não. O fofoqueiro não é justificado diante de Deus.
e nem tem paz com Deus, tá entendendo? Quem tem paz com Deus é quem é justificado, quem tem fé, quem confia em Deus, que sabe que tudo que ele está fazendo diante de Deus, Deus está aprovando, porque ele sabe que aquilo que ele está fazendo é pela misericórdia de Deus, não é porque ele quer fazer, porque ele não pode fazer nada se não for pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse que aquele que abrir a boca para falar o nome de Jesus Cristo tem que falar pelo Espírito Santo, porque se não for pelo Espírito, o outro Espírito não testifica o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você tem que ter fé, tem que ter sabedoria para entender essas coisas. Porque através dessa sabedoria, desse entendimento que Deus te dá, você recebe suas bênçãos, você é justificado, você é abençoado, você é protegido, você é guardado, você é livre de toda a maldade que existe nesse mundo, porque Deus sabe que tu tem fé nele. E Deus nunca vai te entregar à mercê do inimigo. No versículo 3 diz assim, ó, e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, tá entendendo? A gente se gloria, meu irmão, porque lá em Pedro, 1 Pedro, né, tem um versículo, lá em Tiago também fala que nós devemos se alegrar na tribulação, nas provações, porque sabemos que depois que nós sermos provados, nós vamos ser aprovados por Deus, está entendendo? E recebemos as bênçãos do Senhor Jesus. Alcançamos as bênçãos dele, porque a gente se comportou bem na hora da provação, na hora da tribulação, na hora da luta, a gente passou dando glória a Deus, orando a Deus, buscando a Deus. Então você tem que ser esse crente, tem que ser esse crente determinado, não ficar murmurando, não ficar se maldizendo na hora que está passando uma luta, está passando uma tribulação. Por que eu estou passando isso? Para que eu estou passando isso? O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Irmão, não aconteceu nada, não precisa acontecer nada para você ser provado por Deus, não, porque Deus só prova quem Ele quer. Deus provou Jó porque Deus se agradou de Jó e quis provar Jó e mostrar para Satanás que Jó não caía nas armadilhas dele, na cilada dele, tá entendendo? E Deus, quando bota você numa situação de prova, tá entendendo? Porque a prova é de Deus, irmão, mas a tribulação, a perseguição, não é de Deus, é do inimigo, porque você está sendo provado por Deus, está passando por uma situação e automaticamente o adversário também vai te cutucar, vai usar a gente para te atribular, para querer te ver nervoso, te ver agitado, tá entendendo? Para na hora da aprovação você falar besteira, você murmurar de Deus. Por isso que Jó não murmurou, tá entendendo? Quando Jó falou, tá entendendo que ele veio nu, do pó ele saiu nu, tá entendendo? E nu ele voltaria para aquele lugar, porque ele sabia que tudo que ele tinha foi Deus que deu para ele, tudo que ele tinha, tá entendendo? Foi Deus que colocou na mão dele, nada era dele, e ele disse que ele tirou e ele também pode me dar de volta. Tá entendendo? Ele faz o que ele quer, porque ele é Deus, ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é a minha rocha, tá entendendo? Então, todo o tempo, apesar de já ter as horas de fraqueza dele, mas ele sempre estava glorificando a Deus, porque Satanás queria que Jó amaldiçoasse Deus, que nem a mulher de Jó queria também, que ele amaldiçoasse Deus e morresse, mas Jó disse, não, você está falando como uma louca, você não sabe o que está falando, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Deus, irmão, ele é verdadeiro, Deus é justo, Deus está na nossa vida, na tua vida, Deus está com você aí agora nessa prova que você está passando e hoje Ele está te justificando. Ele está te honrando hoje pela tua fé, pelo teu comportamento, que tu se comportasse na presença dEle, Ele está te dando a tua vitória. Então aqui embaixo diz assim, irmão, no 4, e a paciência, a experiência, tá entendendo? A paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, tá entendendo, irmão? Então, a paciência, meu irmão, produz a experiência, tá entendendo? Porque uma coisa edifica a outra, irmão. É que nem se diz do lado contrário, um abismo puxa o outro, tá entendendo? A pessoa quer fazer uma coisa na mentira, depois tem que botar outra mentira em cima e assim vai acumulando mentira até chegar no final não dá certo. Mas as coisas de Deus é justificado pela fé. A tribulação produz a paciência, tá entendendo? Como você sendo tribulado, que nem fala lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 10, se eu não estou enganado, e 11, fala que sede perseverante na oração, sede paciente, irmão, na hora da tribulação, tá entendendo? Buscar o Senhor, tá entendendo? E vigiar para que você não venha falar besteira na hora que você estiver sendo atribulado, perturbado pelo inimigo, tá entendendo, irmão? Porque quando você está numa situação adversa, uma situação que Deus te colocou, porque Deus quer mostrar para o Satanás que ele não é, que você não vai murmurar, que você não vai sair dos caminhos dele,
você não vai deixar de ir para a igreja, você não vai deixar de fazer seu voto, você não vai deixar de levar seu dízimo na sua igreja, você não vai deixar de fazer nada porque os outros estão falando, porque os outros falam que seu pastor é ladrão, que só quer dinheiro, que só quer aquilo. O inimigo vai colocar um monte de coisa ao teu redor para tu desistir da tua fé, para tu desistir do teu amor, desistir da tua determinação na tua igreja, no teu ministério que tu congrega, tá entendendo, irmão? Então, fica firme na presença de Deus, confia no Senhor, tá entendendo? Que hoje Ele está te justificando pela tua fé. Hoje Ele está te dando paciência, esperança, paciência, tá entendendo? Experiência, para você ter experiência em outros processos que você passar, você já dizer, Deus me tirou daquele, Ele vai me tirar desse também, porque Ele é o mesmo que estava lá comigo, Ele está comigo aqui agora também, e Ele vai me dar a vitória. Então, recebe a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, seja glorificado por Deus, tá entendendo? Seja liberto, seja abençoado na tua vida hoje, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no que você for fazer, seja bem sucedido hoje, em nome de Jesus Cristo, porque Deus está te dando essa vitória hoje, amém? Fica na paz do Senhor Jesus, irmão. Se inscreve nesse canal para você ouvir a palavra de Deus todo dia aqui, você sair de casa dirigido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E deixe seus comentários aí quando Deus estiver te abençoando, tá entendendo? E eu vou encerrar esse vídeo fazendo uma oração por você e sua família. Receba essa oração em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida desse irmão. Abençoe a vida dessa irmã, meu Pai. Abençoe a vida dessa pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa palavra agora, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, justifique ele pela fé. Que o Senhor abençoe ele pela fé, meu Deus. Entrega na mão dele, Pai, a vitória que ele está te pedindo, Pai, que ele está precisando. E supra as necessidades dessa família, Pai, desse homem, dessa mulher, dando cura, dando livramento, Pai, guardando e protegendo. É o que eu te peço nessa manhã, meu Pai, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica na paz e tenha uma boa quinta-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém?